Olá, estamos no ar aqui pela RPM Rádio, Rádio Progresso de Montenegro, com o programa Estúdio Aberto. Agora são 11 horas e 27 minutos. A gente vai trazer informações, temperatura de 26 graus aqui, segundo o portal JP News. E hoje é sexta-feira, dia dele, Edgar de Oliveira Filho. Muito bom dia, Edgar. Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes. Um dia de verão, né? Promete um fim de semana muito bonito, né? Vamos aproveitar aí o sol com filtro solar, né? Sempre com filtro solar, isso é importante. Estava conversando no programa Saúde e Comunidade com a Silvana de Souza Schontes, que é agente de saúde, e ela falava sobre a importância do filtro solar, e eu me lembrava que há 20, 30 anos atrás só se usava bronzeador, né? Bronzeador. Isso é sinal dos tempos e da evolução da medicina e dos conceitos, né? E realmente, hoje muitas pessoas estão pagando um preço né, com problemas de pele, inclusive com cânceres, decorrente desse período, né, da falta de cuidado, porque não existiam estudos, não existiam protetores solares, enfim, né, a prevenção não era vista sobre esse lado. Então isso mostra como a medicina avança rapidamente, né? Então, se todos hoje usam e está se tornando inclusive uma obrigação trabalhista, né, a empresa que tem funcionários, empregados que trabalham na rua devem fornecer filtro solar. Isso demonstra a importância do assunto, né? Então, vai garantir a saúde, vai melhorar a condição de vida. Nós vemos hoje pessoas velhas, aí já com mais idade, que têm problemas de pele muito sérios, decorrentes da exposição do sol, quando eram jovens, né, e que não tinham uma proteção. Do tempo do bronzeador? Tempo do bronzeador, antes até. Nós vemos muita gente que aqui do nosso interior, os colonos, o pessoal que trabalha ao ar livre, enfim, né, tem sérios problemas de pele, os mais velhos, porque sempre estiveram expostos ao sol, enfim, né, e não tinham conhecimento da prevenção que tem hoje, que é o filtro solar. Então, muito importante que se adote esse procedimento. Isso tem que se tornar um hábito de saúde, assim como escovar os dentes. É verdade. Muito bem, Edgar, olha só. Domingo é o dia do último Bunny Encontro de 2013. O Bunny Encontro é uma reunião de pessoas que optaram por ter como animais de estimação ou vários coelhos. As reuniões começaram de maneira informal, mas agora o encontro evoluiu e já está em sua segunda edição. No próximo domingo, o Parque Moinhos de Vento, em Porto Alegre, vai sediar o último Bunny Encontro de 2013, né? Essa moda aí do pessoal de criar coelhos, né? É a moda do pet, né? A moda do pet, ter o seu bichinho de estimação. Antigamente eram hamsters, né? É verdade. Iguanas, bichos esquisitos de todo tipo. Tartarugas, né? Aí as pessoas crescem um pouco mais, querem cachorro, né? Aliás, agora existe uma verdadeira indústria de paramentos, né? Para os pets, né? Exatamente, a indústria pet, de alimentação, impressionante, roupa, né? enfim, é uma das maiores indústrias do mundo. Na França, inclusive, tem mais cachorro e bicho do que gente, pet do que pessoas, né? Sim. E então essa indústria aí, ela é uma indústria fortíssima, movimenta bilhões, né? Está entre as 5 mais com maior movimentação financeira no mundo, né? Indústrias, vamos dizer assim, ditas oficiais, né? Perfeito. Bom, 11 horas e 31 minutos, a Estação da Cultura de Montenegro recebe nesse domingo, às 5 da tarde, a farsa Os Descasados, espetáculo do Renascença Companhia de Teatro. A peça é gratuita para toda a comunidade e faz parte do projeto Renascença 25 anos. 25 anos financiado pelo Fundesc, que é Fundo de Cultura aqui de Montenegro, que aliás foi uma grande sacada, né? Esses projetos de pequeno porte, né? Que é pago pelo fundo. Exatamente, a gente já falou esse assunto aqui sobre cultura, mas nunca é pouco, né? Sempre tem que se falar bastante, nunca é muito, sempre é pouco. Devemos sempre falar bastante no assunto, porque essas manifestações de grupos teatrais que surgem aí que vão criando o clima cultural que a cidade precisa ter e se propõe quando ela se diz cidade das artes, né?
Então, essas manifestações aí de pequenos grupos, de jovens, enfim, são muito importantes, muito interessantes. Eles vão evoluindo, vão cada vez ficando com uma qualidade maior, vão adquirindo experiência, enfim. E quem lucra com isso é a comunidade, porque são práticas culturais boas, são momentos ali que as pessoas interagem, ficam juntos, né, e tem uma boa mensagem sempre, sem dúvida nenhuma. Muito bem, 11 horas e 32 minutos. Biblioteca Pública Hélio Alves de Oliveira adquiriu novos livros. Neste ano de 2013, a Associação de Amigos da Biblioteca Pública de Montenegro adquiriu 25 livros através da contribuição de associados. Essas obras foram sugeridas por usuários por meio de pesquisa no balcão de empréstimo. Inclusive, a associação está aberta aí para novos associados. Quem quiser se associar, a Associação de Amigos da Biblioteca Pública de Montenegro deve entrar em contato com o telefone 3632-5202, Edgar. Eu acho que a Biblioteca Pública, cada vez que recebem livros, enfim, ela é um momento importante para ela. É verdade. É importante que a biblioteca retome o seu lugar na cidade, tenha uma sala digna, enfim, né, e confortável. Hoje em dia, muito se fala que as pessoas não usam livros, não utilizam mais por causa da internet, enfim, mas não é o caso. Está comprovado que em todo o mundo existem espaços para bibliotecas com livros físicos e também com acessos aos livros virtuais, né? A biblioteca, como todo a atividade, enfim, ela precisa se aperfeiçoar, se renovar e ir inovando, né? E vai se tornando ali realmente um ponto de busca e de obtenção de cultura, de conhecimento, né? Não é porque é somente livro vai ser biblioteca, não, pode ter acessos aos livros virtuais, acesso à internet, enfim, se tornar um ponto de difusão do saber, da cultura, está ali para isso, né? Uma das formas são os livros nunca vão perder o seu espaço. Verdade. Né? Os livros nasceram com os homens, né? Se encontram aí em túmulos de egípcios, enfim, livros, né? E isso vem vindo ao longo dos tempos, foram se aperfeiçoando, mudando a forma, enfim, mas estão sempre presentes. Muito bem, Edgar, 11h34, olha só, a sessão da Câmara de Vereadores de Montenegro, que geralmente se estende até às 22 horas ontem, com transmissão ao vivo pela JPTV, foi abreviada em função do amigo secreto entre os vereadores e de uma janta em comemoração ao aniversário do prefeito Paulo Azeredo. Segundo o vereador Márcio Miller, alguns vereadores teriam combinado de não usar a tribuna na hora dos oradores para que a sessão fosse concluída mais cedo. O único orador da tribuna foi o vereador Ademir Facchini, do PDT, que falou sobre a sua posição favorável à criação da Secretaria Municipal de Trânsito e da Secretaria Municipal da Mulher e do Idoso. No mais, todos os vereadores dispensaram o uso da tribuna e preferiram não discutir os projetos em votação. São projetos de fim de ano aí que mereceriam ser melhor apreciados, né? E a Câmara de Vereadores, ela já vive também os momentos de fim de ano, né? Aproveitamos aqui para parabenizar o prefeito Paulo Azeredo, hoje está fazendo 57 anos, né? 13 de dezembro, enfim, vai nossos parabéns a ele, que tenha saúde e saber para conduzir o nosso município, né, cada vez mais aí para o progresso rumo ao futuro. Muito bem, agora vamos para a política e a política nacional às 11h36. Edgar, notícia vem de Brasília. A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei conhecida como mini-reforma eleitoral. O texto aprovado pelo Senado no fim de novembro e publicado em edição extra do Diário Oficial de ontem, teve 5 dispositivos vetados em 4 parágrafos, né? Um dos trechos vetados proibia, em bens particulares, a veiculação de propaganda eleitoral com faixas, placas, cartazes, bandeiras, pinturas e inscrições. Na justificativa para recusar a regra enviada ao Congresso, a presidente ressaltou que a medida limita excessivamente os direitos dos cidadãos se manifestarem a favor de suas convicções político-partidárias. Exatamente. É véspera de eleição. No ano que vem temos eleição para a presidência da República, eleições gerais, enfim, em todo o país aí, né? As eleições de praxe, né? E cada vez que tem uma eleição surgem essas mini-reformas eleitorais, né? E essas mini-reformas, elas mostram que elas ocorrem e o resultado delas é ao sabor dos interesses da próxima eleição, né? Então, o que precisaria acabar mesmo era acabar com as mini-reformas e o país ter um sistema eleitoral livre, democrático, transparente, enfim, que todos pudessem
com responsabilidade, educação, urbanidade, expressar as suas opiniões, né? E regular essas questões aí de financiamento de campanha, que é um item fundamental, né? De uma forma definitiva, que houvesse até mesmo uma modificação, que se criasse uma lei geral das eleições, que regulasse o processo eleitoral do país, assim como tem nos países à frente, né? O que não pode é, cada vez que tem uma eleição, ter uma mini-reforma, né, que atende interesses de A, B, C ou D, né? Esperamos que a próxima eleição favoreça esses aspectos aí, né, da livre informação, da livre comunicação, né? Hoje em dia existem regras que bloqueiam a imprensa de promover debates, de dar notícias, de citar nomes. Quer dizer, isso é censura, né? Num país dito democrático, em que existem liberdades e garantias aí que devem ser praticadas, né? A liberdade de opinião, enfim. Quer dizer, se algum órgão, alguma pessoa se exceder, der uma opinião ilegal, deseducada, deselegante, enfim, ofender alguém, ela vai responder na justiça como é o normal, claro, de qualquer coisa. Fora disso, tudo é obstrução da liberdade de comunicação, de impressão das pessoas, né? Quer dizer, os deputados já estavam querendo proibir que o sujeito botasse uma placa no jardim da casa dele. Quer dizer, isso é um absurdo. Daqui uns dias vamos voltar ao tempo e veja só, né? Quem está no poder hoje reclamou do passado. Vamos voltar ao tempo do slide, aquele que aparecia uma foto somente na televisão, os mais antigos devem se lembrar, somente com o nome do candidato, assim, uma foto meio estranha. Então, isso é um retrocesso geral, né? Tem que acabar com mini-reforma. Houve uma evolução no sentido de em locais públicos se proibir a colocação de propaganda eleitoral, né? Agora, realmente, a questão é que envolve propriedade privada é um pouco diferente, privada, né? Cada um faz o que quer, dentro do respeito das leis municipais, enfim, de convivência, de código de postura, né? Não deve haver ingerência nisso, né? Porque senão daqui a um pouco vão começar a limitar coisas que não devem, né? Agora, quanto aos espaços públicos, as próprias prefeituras, enfim, devem destinar uma área para os partidos participantes ali fazerem as suas manifestações. Devem dizer, olha, a área para comício em tal lugar, a área para exposição de material de propaganda em tal lugar, e acabou, não é? A cidade também não precisa ficar poluída ou com obstruções aí de esquinas de rua, né? Mas que tem que liberar os espaços para isso, porque afinal de contas essa é a ideia da democracia, né? Aqui uma notícia interessante agora, nós já demos ontem aqui no nosso estúdio aberto. Agora o governo sul-africano se desculpa por um falso intérprete nos funerais de Mandela. Tu chegaste a ver que coisa interessante, né? Exatamente. Segurança do... Eu me lembrei imediatamente da segurança, né? Que é sempre espalhafatosa, assim, do presidente dos Estados Unidos, das grandes nações, da Itália, França, da Alemanha, né? E aí aparece um sujeito se passando por intérprete ali, fazendo uns sinais malucos, do lado dos maiores autoridades. Quer dizer, se aquele sujeito ali resolvesse cometer um atentado, ele acabaria com o mundo. É verdade, é verdade. Se ele estivesse com algum tipo de explosivo, alguma coisa, ele acabaria com o mundo, mataria ali os líderes mundiais todos, né? Então vejam como são os fatos, né? Apesar de todos os esforços, aparatos e espalhafato que é feito, um sujeito vai lá e se passa por intérprete. É uma coisa cômica, né? É tragicômica, para dizer bem a verdade. Tá certo. Agora notícia internacional que vem lá de Jerusalém, de Israel, uma foto impressionante. Jerusalém paralisada por nevasca considerada histórica. A neve chegou a 34 centímetros na cidade sagrada. Em outras áreas da periferia, a camada é ainda mais espessa. E a informação que chega aqui agora é que a Prefeitura de Jerusalém informou que 540 motoristas ficaram presos na tempestade e foram levados para o Centro de Conferências Internacional da cidade. Exatamente, o ciclo do clima, né? Essa é uma notícia que nos choca, porque normalmente nós associamos Jerusalém, enfim, aqueles países ali ao deserto, ao calor. É verdade. Né? E não imaginamos que ali pode cair neve, e a natureza ela segue o seu ritmo normal aí, né? Então
realmente é uma notícia interessante, surpreendente, e mostra que o hemisfério norte está no inverno agora, né? Estamos entrando no inverno, no verão aqui no hemisfério sul, e o hemisfério norte lá está entrando no seu inverno, e parece que vai ser rigoroso, né? Sem dúvida nenhuma. Muito bem. Bom, ex-advogado de Marcos Valério é autorizado a cumprir pena lá em Belo Horizonte. A Polícia Federal confirmou hoje que o Supremo Tribunal Federal, o STF, autorizou o ex-advogado do empresário Marcos Valério, o Rogério Tolentino, a cumprir pena em Belo Horizonte e que, portanto, ele não será transferido para Brasília. Condenado pelo STF a 6 anos e 2 meses de prisão na ação penal 470, o chamado mensalão, Tolentino se entregou na Superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte na noite de quinta-feira. Ontem, portanto, sua prisão havia sido decretada poucas horas antes dele se apresentar. Os réus do mensalão. O Poder Judiciário está cumprindo a legislação, o rito, enfim, de cumprimento das penas, né? Então, nada mais correto e mais tranquilo, né? Toda a movimentação, toda a badalação em torno do assunto, né, tinha um interesse, enfim, uma cobertura jornalística, alguns interesses no sentido de menosprezar as penas, diminuir o impacto da opinião pública. Mas o fato é que todos estão sendo punidos dentro dos ritos e da legislação brasileira. Não está acontecendo nada diferente do que aconteceria para qualquer outra pessoa. A única diferença, vamos dizer assim, que ocorre nesse processo de um processo de outros cidadãos é que essas pessoas aí, elas são abastecidas com dinheiro que lhe permite pagar bons advogados, excelentes advogados. Então, essa é a grande diferença. Eles têm acesso a recursos que lhes dá bons advogados aí para protelarem, enfim, enfrentarem todas as medidas. Mas não são cometidas ilegalidades, veja bem. Tudo que está acontecendo é o que a lei prevê. Muito bem, agora vamos falar de esporte aqui no nosso estúdio aberto. Olha só, após alpinistas ameaçarem paralisação, a construtora garante que trabalhos prosseguem em dia lá no Beira-Rio. E a imprensa sul-americana ainda faz uma avaliação sobre a chave em que o Grêmio ficou na Libertadores, informando que esse talvez seja um dos grupos mais fortes, né? O Grêmio ficou numa chave bastante pesada aí, né? Com o News Old Boys, o Nacional de Medellín e o Oriente Petroleiro, ou o Nacional do Uruguai. Todos são times, vamos dizer assim, respeitáveis, né? Com tradição, enfim, e brigadores, sobretudo brigadores. Eles não se abalam muito com fator campo, fator local, enfim, né? São times copeiros, como se diz. Não, o Grêmio vai precisar ter uma boa organização, ter um plantel aí que consiga enfrentar, né? Mas enquanto ao Inter, acontece de tudo, né? Até mesmo os alpinistas que estão instalando as telas, né? Aquelas lonas ali da cobertura do Inter querem fazer a greve. Então não falta mais nada para o Internacional, né? Ele tem que rezar para terminar esse ano, para ver se no ano que vem melhora alguma coisa. E fazer um bom pedido na virada do ano, enfim, a diretoria deveria ir até lá à praia, pedir para Iemanjá uma ajuda, coisa desse tipo, porque está difícil. Tá certo. Bom, o Edgar já deve conhecer bem o Rio de Janeiro. As favelas, elas dividem opiniões, né? As favelas do Rio de Janeiro, inclusive, muitas delas são temas de filme e até são atração turística, né? Já tivemos aí líderes internacionais que foram primeiramente visitar as favelas, mas há também quem acha que prejudica a imagem do Rio de Janeiro. Agora, a entrevista exclusiva ao jornal O Globo, o secretário de Segurança do Rio de Janeiro defende reformas urbanas profundas nas comunidades pacificadas, com saneamento e abertura de vias, e diz que essas medidas só podem ser feitas com remoções. Portanto, ele está defendendo remoções aí nas favelas. O que te parece isso, Edgar? Olha, eu concordo com o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, que é gaúcho, inclusive. Por quê? Porque aquela condição que todos nós observamos, enfim, o nome já diz favela, né? São favelas, aquilo ali, aquela situação naqueles morros, enfim, isso começa lá no início do século XX, com a derrubada dos cortiços no Rio de Janeiro, com a reurbanização do Rio de Janeiro, aquela situação de guerra aos mosquitos, né? A revolta da vacina, enfim.
foi a reurbanização do Rio de Janeiro. Então isso começa dali, então tem mais de 100 anos. E ao longo do tempo, com a explosão populacional, demográfica, enfim, as pessoas foram ocupando aqueles morros, né, que circundam, vamos dizer assim, que formam ali a cidade do Rio de Janeiro, circundam a orla e formam a cidade do Rio de Janeiro. Então chegou o momento agora que o poder público ele precisa transformar essas favelas, né, em condomínios, em loteamentos. Ele precisa fazer uma intervenção urbana e dar uma casa digna. Bom, para isso estão os engenheiros, os arquitetos ali que deverão construir. Na Itália, existem cidades históricas lá que são construídas em penhascos à beira do mar, né, com uma tecnologia já que existe há mais de 1000 anos. Então, eu acho que chegou a hora do Rio de Janeiro agora buscar arquitetos renomados, engenheiros, enfim, e abrirem ruas, criarem uma forma ali de urbanização, em que garanta esgoto, acesso às pessoas, uma condição de vida, abastecimento d'água, de energia elétrica. Acabando essa ideia de favela, as pessoas tendo um nível de vida melhor, certamente o crime vai diminuir, né? O poder público vai poder controlar melhor, porque a desgraça, vamos dizer assim, a sujeira, a falta de organização, ela permite o surgimento da promiscuidade, né, do crime, do achaque, enfim, de uma série de coisas que são comuns aí, que todos nós observamos, né? Então, isso não precisa ser muito estudo, é só observar qualquer cidade aqui do Rio Grande do Sul, onde é que dá problema? Dá problema numa favela. Por quê? Porque não tem lá condição urbana, não tem serviço público, enfim, né? E as pessoas começam a viver num tipo de vida sem obediência à lei, sem respeito próprio, enfim, é algo lastimável. Então, essa questão que o poder público tem que intervir é fundamental. Tem que intervir no Rio de Janeiro e em qualquer outra cidade, não permitir o surgimento de favelas, construir moradias dignas, ruas largas, urbanizadas, né? Ter uma visão de futuro, né? Para garantir às pessoas aí uma boa qualidade de vida, com escolas, com saneamento, enfim. É fundamental que isso aconteça. Nos bairros que isso existe, o crime diminui, com certeza. Ok. Bem, Edgar, eu vou te fazer uma pergunta aqui que o Jornal o Globo está fazendo, lançou uma enquete no ar. Enquete do dia. Fluminense merece ser beneficiado pelo erro da Portuguesa? São 3 opções. Não. Seria mais uma vergonha para o futebol brasileiro. 2. Não. Pois a Lusa deve ser multada, como aconteceu com o Cruzeiro. Sim. Se a legislação dá brecha, o problema não é do Fluminense. Eu acho que não. Esse assunto aí, esse campeonato brasileiro está tão mexido, tão bagunçado, né? Briga de tapetão, enfim, dirigentes que se locupletam com dinheiro, distribuem dinheiro para torcidas, buscando apoio político, enfim, já deu de tudo. Então, o que vale, que deveria valer sempre na disputa, num campeonato, é o resultado do campo. Teu voto, qual é dos 3 aqui? Não. Olha, não. Seria mais uma vergonha para o futebol brasileiro, é isso? Também eu combino até os dois, né? Eu acho que se houve um problema, que faça uma multa, enfim, mas não mude o resultado, porque aí é tapetão. Vale quem fez mais gols, quem tomou mais gols. O resultado tem que ser o do campo. Vamos ver como é que está o resultado aqui da enquete do Jornal Globo, o resultado parcial. Olha... Tem muito torcedor aí, não estão reagindo com o coração. Está dando um empate, né? A posição do Edgar, não e sim. Querem aproveitar as brechas da legislação. Exatamente, né? Pode até acontecer, né? Pode até acontecer, mas isso não é uma coisa que vá favorecer o esporte. Isso aí sempre vai manter aquele tapetão lá, aqueles tribunais, aqueles jogos de interesse ali abertos, né? E isso é que ferra, que acaba com toda a disputa, a beleza do esporte. Tá certo. Ontem à noite, agora são 11h51, Edgar, eu estava vendo televisão e apareceu uma propaganda do PMDB aqui do Rio Grande do Sul, falando mal do governo Tarso Genro, né? E agora vem uma notícia nessa linha. Petistas querem que acordos regionais sejam respeitados. A direção nacional determinou que prioridade é a reeleição, mas há quem repudie a aliança com o PMDB. Lembrando que na esfera federal
a presidente é do PT e o vice-presidente Michel Temer é do PMDB. E na maioria dos estados há uma oposição ao PT, né? Exatamente. Por parte do PMDB. Isso aí é outro Frankenstein que foi criado no interesse aí de certos grupos, né? O fato é que o PMDB, o próprio PT, hoje os partidos perderam a sua identidade, né? Cada vez mais, nunca tiveram muito, né? Vamos dizer assim, né? Mas agora realmente eles perderam a sua identidade, fazem os acordos mais esdrúxulos possíveis, né? Não respeitam uma ideologia e confundem a população. Quer dizer, a população não sabe qual é o aspecto ideológico, qual é a proposta de cada partido. Então, sempre se vai cair naquela história de eu votarei na pessoa e não no partido. Isso aí é o fim da democracia, né? Atesta a nossa falta de qualidade em política, né? E lamentável, né? Começa a campanha agora, todos atiram pedra num, atiram pedra no outro e no final estão todos juntos, né? Isso demonstra aí o nível da nossa política, né? O fato é que se cada partido apresentasse as suas propostas dentro da sua proposta ideológica, né? Dentro do seu conceito ideológico, a população seria beneficiada com isso. Ela saberia quais as ideias que estão pela frente e ela deveria escolher, né? E também essa história de falar mal em propaganda política, isso aí não tem muito a ver, isso até nem é recomendável mais hoje em dia, né? Porque não são apresentadas propostas claras, não existe isso. Ele não consegue comparar a proposta que ele está apresentando com a realidade, né? Ele fala mal, mas não diz qual é a solução. Esse é o problema. Muito bem, Edgar, agora são 11 horas e 54 minutos, estamos aqui com o Jornal Progresso dessa sexta-feira, e a manchete principal da capa é justamente a que fala sobre o nível de poluição, né, e de lixos e detritos deixados lá no topo do Morro São João, né? A manchete diz: principal atrativo turístico de Montenegro virou depósito de lixo, né? A foto aqui do lixo acumulado lá no topo. Exatamente. Como é que tu acha que seria uma solução para resolver esse problema? Olha, o Morro Montenegro, hoje ele não tem nenhum aspecto aí que possa conduzi-lo como uma atração turística, porque ele não tem acesso, ele não tem iluminação, ele não tem nada. Não tem nada, né? Ele só é um morro com antenas em cima que são utilizadas, e ainda bem que são utilizadas ali, que favorecem as comunicações aqui na nossa região. Deveriam até ser melhoradas, né? Mas a exploração daquilo ali, a criação de um parque municipal, né, deveria ser cogitado, né, uma reserva ambiental na verdade, implementada, isso deveria ser, né, até já houver um caso, eu não sei se houve um projeto de lei criando esse parque ambiental do Morro São João, feito pelo prefeito Percival de Oliveira, foi enviado para a Câmara de Vereadores e assim que assumiu, Paulo Azevedo mandou retirar esse projeto. Como falamos anteriormente, né, as coisas vêm e vão, mas é necessário que se crie ali uma área de controle ambiental, se crie um parque municipal, se faça um controle de acesso, como em qualquer cidade do mundo. Quem vai a Santiago, no Chile, na capital do Chile, tem lá um cerro, que é um morro, no meio da cidade, em que ele é explorado, é muito bonito, é explorado comercialmente, do ponto de vista turístico, tem bondinho, as pessoas passeiam, são jardins muito bonitos, áreas de preservação, enfim, né, servem como ponto de encontro das pessoas na cidade, área de lazer, e isto requer um novo enfoque, um novo olhar. Essa ideia de criar ali um parque ecológico, enfim, uma área de controle ambiental, o nome que for, ela é o início de qualquer coisa, né? Mas precisam ser ideias boas, arrojadas e bem pensadas, né? É uma pena que aconteça isso, porque quem vai para lá distribui, às vezes as próprias equipes de trabalho, né? Alguns aventureiros vão lá, distribuem lixo, enfim, porque não há controle, né? Não há controle nenhum, as pessoas não se preocupam com isso. É lastimável. Tá certo. Bem, Edgar, tu pagaria $104 mil por um tênis?
Ainda mais usado. Não, Usado, né? não pagaria. A notícia diz que o par de tênis de Michael Jordan, leiloado por $104 mil. A identidade do comprador não foi divulgada pela casa de leilões Grey Flannel Auctions. Isso aí é só para o negócio de colecionadores, enfim, isso é uma atividade econômica que tem em todo mundo. No Brasil não é muito comum isso, mas essa compra de peças aí que artistas ou astros usaram, né, são muito comuns, né? Eu vi esses dias uma reportagem que o sapato vermelho, aquele que foi usado pela personagem Dorothy, né, o Mágico de Oz, né, um filme lá da década de 30, enfim, ele chega quase a mais de $1,5 milhão, né, $64 mil, né, e aquele sapato ele não é nem vendido. Chegou ao ponto que ele não tem mais preço, ele é uma preciosidade tão grande, enfim. E assim são peças de artistas, né? De astros, enfim, que servem para colecionadores. Mas isso tudo, é bom salientar, é uma indústria, isso é um negócio que gira em todo mundo. Se ele comprou por 104, ele vai esperar para valorizar e vai vender pelo dobro, com certeza. Tá certo, Edgar, ficamos por aqui com o Estúdio Aberto, obrigado pela participação. Sem dúvida nenhuma, um abraço a todos, obrigado, Adriano, e até a próxima semana. Ok, você fica agora com a muito boa música da RPM Rádio. Tenham todos uma boa tarde.